réus do caso Sanasa são interrogados em Campinas. É a primeira vez que os acusados são ouvidos pelo juiz no processo que apura supostas irregularidades em contratos da empresa municipal de água e esgoto. Depois de 7 horas de julgamento, Ricardo Penteado é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher. Em Americana, alunos arrecadam lacres de latas de refrigerante para doar ao Hospital Boldrini. E também pedaços de tecido se tornam verdadeiras obras de arte em Mostra de Campinas. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Os réus do caso Sanasa estão sendo interrogados hoje em Campinas. É a primeira vez que eles são ouvidos pelo juiz no processo que apura supostas irregularidades em contratos da empresa municipal de água e esgoto. Vamos conversar agora com a repórter Karina Rica, que está na cidade judiciária acompanhando os trabalhos. Karina, boa noite. Quantas pessoas foram intimadas para essa audiência? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Ao todo, são 22 réus. Desses, 15 foram intimados a comparecer hoje aqui na cidade judiciária. E todos vieram. A expectativa do juiz Nelson Augusto Bernardes era de ouvir 3 réus hoje. Entre eles, Luiz Castrilhon de Aquino, o delator do esquema, e Augusto e Alfredo Antunes. Mas tivemos um problema aí com a energia na sala e a audiência foi prorrogada aí por mais de 2 horas, demorou mais de 2 horas para começar. Por isso, apenas Luiz Castrilhon de Aquino está sendo ouvido aqui hoje. Logo no começo da tarde, a chegada dos réus movimentou a cidade judiciária. Confira na reportagem. Por volta da 1 da tarde, os réus começaram a chegar na cidade judiciária. Demétrio Vilagra, vice-prefeito, foi o primeiro. Confiante na justiça, na certeza de que não cometi nenhum erro na Prefeitura de Campinas. Carlos Henrique Pinto estava tranquilo e afirmou que pretendia falar toda a verdade. A minha chance de falar pela primeira vez na justiça. Outros réus, como Francisco de Lagos e a ex-primeira-dama Roselina Sinjorge Santos, preferiram se manter em silêncio. A senhora não acha que precisa de uma explicação? Tem alguma coisa a falar, secretário? O último a chegar foi o delator do esquema, Luiz de Aquino, que informou não ter novidades. Reproduzir aquilo que já foi falado, mesmo porque eu não posso falar nada novo. Esta é a primeira audiência do caso para ouvir os acusados de envolvimento em fraudes de contratos públicos da Sanasa. Dos 22 réus, apenas 2 não compareceram. Alfredo Antunes, que não foi intimado, e Luiz Pereira Maier, que vai responder por carta precatória. A audiência, que estava marcada para 1h30, só começou efetivamente às 4 da tarde. Depois que a sala onde aconteceria o julgamento ficou sem energia elétrica. O caso Sanasa veio à tona em maio de 2011. Na época, 11 pessoas, entre secretários municipais e diretores da Sanasa, foram presas em uma operação do GAECO. Elas são acusadas de cobrar propina de empresários para estabelecer contratos com a empresa municipal de abastecimento de água e saneamento. Durante 2 horas, o delator do esquema, Luiz Castrilhon de Aquino, respondeu a todas as perguntas do promotor do caso, Maurício Vera Filho. Ele explicou que de todos os contratos com as empresas investigadas de participarem do esquema, era utilizada aí uma porção para a propina. De 5% a 7% nos contratos ia para obras e 10% nos contratos de serviço. O esquema, segundo Aquino, começou aí para pagar as dívidas de uma campanha eleitoral e acabou ficando 1/3 dessas propinas, desse valor aí de 10%, ia para a ex-primeira-dama de Campinas, Roselina Sinjorge Santos. E em alguns casos ela acabava ficando com todo o dinheiro que era entregue na prefeitura, no escritório e algumas vezes até mesmo na casa dela. O ex-presidente da Sanasa mencionou até mesmo a existência de um mensalinho na prefeitura, mas ele não quis dar detalhes. Cíntia. Obrigada, Karina. E depois de 7 horas de julgamento no Fórum de Campinas, Ricardo Penteado foi condenado pelo assassinato da ex-mulher Núbia Kese da Silva. O crime chocou a região.
O réu foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Em agosto de 2011, Ricardo Penteado levou Núbia para um matagal, agrediu a ex-mulher a pauladas e depois a esfaqueou na nuca. A vítima perdeu os movimentos do pescoço para baixo, ficou meses internada no hospital e morreu no dia 12 de maio deste ano. Ricardo foi submetido a júri popular composto por 7 pessoas. O aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, entrou para a lista dos terminais que lideram o ranking do DAESP, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. De janeiro a outubro deste ano, o terminal movimentou mais de 23.500 passageiros, um crescimento de 37% em comparação com o mesmo período de 2011. Também foram registrados cerca de 30 mil pousos e decolagens em 2012. A falta de espaço para embarque e desembarque no aeroporto de Viracopos impede a entrada de 5 táxis executivos que estão prontos para operar há pelo menos 3 dias. A INDEC e a administração do terminal aéreo vão agendar uma nova reunião para tentar resolver o impasse. Uma mulher morreu em consequência de um engavetamento hoje de manhã na rodovia Santos Dumont, que liga Campinas a Sorocaba. O acidente aconteceu pouco antes das 6 da manhã, na altura do quilômetro 50, no sentido Campinas. O motorista deste carro teria fechado o Corsa, que acabou parando no meio da pista. Atrás deles vinha uma moto pilotada por Maria Aparecida dos Santos, de 32 anos. A mulher tentou desviar, mas acabou batendo na traseira de um dos veículos e caiu na pista. Em questão de segundos, este caminhão, que seguia para Catanduva, não conseguiu frear e atropelou a motociclista. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ela bateu na traseira do Corsinha e caiu na minha frente, eu não tive como desviar dela. Quando eu olhei, já estava só debaixo do caminhão. Uma vida é fazer o quê? As outras 3 pessoas que se envolveram no acidente não sofreram ferimentos. Uma das faixas da rodovia teve que ser interditada e o trânsito ficou complicado durante toda a manhã. E veja a seguir, Band Campinas é finalista em 2 categorias do Prêmio FEAC de jornalismo.